Mateus capítulo 26, do verso 47 ao 50. O texto vai dizer: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Sabe, esse beijo foi o primeiro golpe duríssimo que Jesus sofreu antes do Calvário. Entre os discípulos de Jesus havia um que se destacava, mas estava do lado do mal. Judas Iscariotes. O homem que traiu Jesus com um beijo tem seu nome registrado na história como um homem que renunciou à sua fé, mas quis fingir. Muitas pessoas não entendem o significado do beijo de Judas. Fique até o final para saber mais dessa incrível revelação da Bíblia. Qual é a verdadeira atitude de traição? Seria apenas o fato de mostrar aos soldados quem era Jesus? Se o motivo de Judas era simplesmente mostrar quem era Jesus, pois, se os soldados lhe perguntassem, talvez um discípulo corajoso se colocasse no lugar de Jesus. Por que Judas não disse em voz alta: é esse aqui, podem prendê-lo? Ele poderia ter ajudado os soldados a amarrar Jesus ou algo assim. Mas por que beijar Jesus? Eu acredito firmemente que esta cena não é bem representada nos filmes. Vemos Judas chegar com os soldados. Eles entram junto no jardim do Getsêmani e, após um beijo de traição, os soldados levam Jesus embora. Acredito que Judas traiu Jesus dessa maneira porque não queria que Jesus e seus discípulos soubessem que ele era um traidor. Depois que Judas beija Jesus, dizendo: eu te saúdo, mestre, os soldados detectam quem é Jesus. Eles invadem a cena e o prendem. Judas agora já faz planos com suas 30 moedas de prata. Judas queria trair Jesus e se dar bem com os discípulos. Queria trair às escondidas. Agora trazendo para mim e para você, e nós, e a igreja dos nossos dias. Nós, muitas vezes, não temos coragem de dizer para Jesus: estou te traindo, te entregando por algo. É bom lembrar que a palavra grega para adoração significa beijar os pés. Assim, podemos ver na atitude de Judas a aparência externa de alguém que finge ser um adorador, mas por dentro é alguém que está interessado apenas no que vai ganhar. Judas trocou o maior tesouro possível, que é a companhia de Jesus, a presença de Deus, a amizade de Cristo. Judas, porém, cometeu um pecado muito mais grave: perder a esperança da salvação. Ele não acredita que aquele verdadeiro amigo possa perdoá-lo por tal erro. A graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Judas, que ouviu Jesus contar a parábola do filho pródigo, a ovelha perdida, agora não consegue associar a sua pessoa a esses personagens. Tudo o que ele tinha que fazer era acreditar na graça e misericórdia de Deus e correr para os braços do seu melhor amigo. A palavra de Deus revela que temos muitas ricas bênçãos como herança em Cristo, mas o nosso maior tesouro é o próprio Deus. Mas a religiosidade pode invadir nosso coração se dermos brecha e continuarmos com a nossa adoração externa, indo aos cultos, ofertando, cantando para Deus, mas apenas buscando bênçãos. Não nos importamos com o próximo, com os necessitados, os doentes, os que precisam de um abraço. Obedecemos a palavra por interesse. Podemos até obedecer, mas é uma obediência robótica, sem vida, sem amor, como a igreja em Éfeso, que fez tudo, mas deixou para trás o primeiro amor. Vamos voltar a viver com Deus por amor, não por dever. Que o meu e o seu coração sejam preenchidos com amor verdadeiro e expressos em nossas atitudes. Cabe a nós perguntar: o amor verdadeiro ainda está em minha vida? Ainda estou motivado por esse amor puro e intenso? A chama do primeiro amor ainda está queimando no meu peito? Se a resposta a essas perguntas for não, então cabe a nós renovar nossa aliança com Deus. Eu e você precisamos nos apresentar a Ele, pedir perdão e começar a restaurar as características da pessoa que ama Jesus.
Se a resposta a essas perguntas for sim, cabe a nós garantir a preservação desse amor, que tanto agrada a Deus. Para manter vivo esse amor, eu e você precisamos cultivar um relacionamento com Jesus num nível mais profundo, cada vez mais. Que eu, que você, que nossa nação se arrependa dessa vida cheia de hipocrisia e frieza que vemos no nosso redor. E que o beijo que Jesus verdadeiramente merece seja dado por sua igreja, que um dia brilhará no céu como uma noiva sem mancha, sem mácula ou ruga. Segunda palavra. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Sabe, infelizmente, Sansão não levou Deus a sério. Talvez, em alguns momentos, ele até se lembrasse das orientações que seus pais lhe deram, de como eram dedicados ao Senhor. Mas Sansão tornou-se um homem autossuficiente, arrogante, e decidiu viver a vida numa boa. É difícil imaginar como Sansão foi tão ingênuo a ponto de envolver-se com uma jovem do povo inimigo de Israel. Dalila o atormentou insistentemente até descobrir o segredo de sua força descomunal. Mas a pergunta é, o que levou Sansão a se expor dessa forma ao perigo? Lá no fundo, no nosso coração, está latente uma inclinação, uma tentação de ser condescendente com um desejo maligno. E não importa se é um desejo sexual, se é uma ambição, uma vaidade, um amor à fama, uma vingança, um poder, uma ganância. Quando cedemos a qualquer um desses pecados, perdemos a alegria do Senhor dentro de nós e partimos em busca da satisfação dos nossos interesses. De repente, Deus passa a ser irreal e Satanás real. Uma das mais eficazes estratégias do diabo é fazer com que nos esqueçamos de Deus. A grande tragédia na vida de Sansão foi julgar que poderia destruir todos os que se opunham a ele, como costumava fazer. Porém, Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado, como está em Juízes, capítulo 16, verso 20, na parte B. O maior campeão do povo de Israel então passou a exercer o papel de palhaço no cerco de horrores dos filisteus. Lembre-se, Deus nos faz um alerta muito sério. Se não nos afastarmos de uma vez por todas da beira do abismo da tentação, mais cedo ou mais tarde, cairemos nele. Pense sobre isso. Terceira palavra. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 14, a palavra diz assim: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Sabe, a culpa é um sentimento muito doloroso. Davi, neste momento, estava se sentindo culpado. Na verdade, ele estava desesperado, pois ele havia deixado Satanás criar problemas para Israel, quando ele resolveu fazer uma contagem do povo israelita, desagradando a direção de Deus. Você se sente culpado de alguma coisa? Sabe, então você precisa saber que há esperança de vencer a sua culpa. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço da nossa culpa. É Cristo, é Jesus que nos livra de todo o pecado. É Ele quem nos justifica diante de Deus. Entristecemos a Deus cada vez que pecamos. Talvez esse seja o nosso maior incentivo para evitar o pecado. Para não nos afastarmos de Deus, nós precisamos admitir o nosso erro, nós precisamos confessar o nosso pecado, precisamos crer que Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e aí abandonarmos o erro. A partir desse momento, esse pecado não existe mais para o Senhor. Nós recebemos o perdão e o alívio do peso da culpa. Deus é capaz de perdoar até o mais grave dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e nos dispomos sinceramente a não praticá-los mais. O passado é apagado, a culpa não existe mais. Esta é uma das manifestações da graça de Deus, a sua misericórdia, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Como nós devemos reagir diante da misericórdia de Deus? Também esquecendo o pecado que nós confessamos e do qual nos arrependemos, sendo gratos e nos alegrando pela graça do Pai, que ainda nos oferece uma vida eterna ao seu lado. Agora lembre-se, quando você recebe o perdão de Deus, você precisa se sentir perdoado, você precisa se perdoar e precisa se livrar da culpa. Receber o perdão
te traz todo esse alívio. E você precisa receber esse alívio, porque ele é a graça de Deus na sua vida. Quero fazer uma oração incluindo o seu nome, o nome da sua família e profetizando bênçãos sobre vocês. Quer receber esta oração? Então, por favor, escreva agora nos comentários o seu nome, nome dos seus familiares, e eu quero desafiar você a compartilhar a mensagem de hoje com pessoas importantes para você. Você pode fazer isso? Manda o link aí no WhatsApp, compartilha com essas pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo dom da vida, pela respiração e por todas as coisas. Te exaltamos, Te bendizemos, Te glorificamos, declaramos que não há outro Deus além de Ti, não há nada além de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos traz a orientação. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Deus, que nós possamos ser sábios e que nós possamos experimentar, Pai, do Teu perdão e do Teu amor. Pai, que nenhuma mentira satânica tire a nossa paz, Pai. E que nenhuma mentira, Pai, seja mesmo como um peso de culpa no nosso coração, mas que nós possamos entender que quando somos perdoados, nos arrependemos, somos perdoados pelo Senhor, ficamos também livres dessa culpa. Mas ainda assim, Pai, nós muitas vezes insistimos em sentir culpa e nós precisamos entender que quando nós sentimos culpa após o perdão do Senhor, é como se não tivéssemos aceito esse perdão ou não acreditado nesse perdão. Por isso nos perdoe, Pai, porque muitas vezes é assim que nós fazemos. Mas nós queremos tomar a posse neste tempo do perdão do Senhor. Queremos nos alegrar, Pai, queremos ter paz e queremos viver de uma maneira leve para Te adorar, para Te bendizer e para buscar a Tua face. Deus, que nós consigamos controlar esta inclinação natural de cada ser humano, Pai, de pecar, de estar exposto às tentações. Deus, que saiamos das margens da tentação, que saiamos deste abismo da tentação, Pai, entendendo que mais cedo ou mais tarde cairemos se não fugirmos dessas situações. Senhor, mas nós entendemos também que para não estarmos diante deste abismo, precisamos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Por isso, amado Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor venha habitar em nós. E, Senhor Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, dar direção a cada um de nós, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor seja o centro, o comando e a direção para cada um de nós. Pai, mas acima de tudo, que o nosso coração possa mesmo ser aquele coração que queima pelo primeiro amor. Que possamos estar mesmo apaixonados pelo Senhor Jesus. Que possamos ter mesmo o desejo de fazer a Tua vontade, de andar e caminhar como o Senhor andou, como o Senhor caminhou. Que possamos ser ousados na expansão do Teu reino. A minha oração, Pai, neste tempo é para que não haja hipocrisia, para que não haja erro, para que não haja engano ao nosso coração, mas que antes, Senhor, possamos estar convictos de que fomos e somos criados, Pai, para o louvor da Tua glória e que jamais fujamos daquilo que o Senhor tem de propósito para cada um de nós. Pai, eu Te agradeço por este dia, peço mesmo que a Tua graça e o Teu favor seja sobre cada casa, sobre cada lar que ora conosco neste tempo, Pai. Nós oramos agradecidos no poderoso, santo e único nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.